Bom, é isso, né, meus amiguinhos? Uma grata surpresa na nossa edição número 230, que é a volta triunfal, que rufem os tambores, do nosso decano Márcio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você faz muita Obrigado. falta e a gente está muito feliz com a sua chegada. O Márcio sempre muito humilde, acabou perguntando aqui, e aí, vocês me aceitam de volta? E eu poderia citar aqui o grande Nelson Rodrigues em dizer, Boemia, aqui me tem de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei. Não é assim? A chorar de alegria me Alegria. acompanha o meu violão. Por aí É vai. isso. Nelson Gonçalves. Ele Nelson voltou, o Gonçalves. Boêmio voltou novamente. Então é isso aí, Marção, que bom, seja muito bem-vindo. Eu, como sou, nossa pauta hoje tem uns temas aí meio espinhosos, e para falar do escândalo da BBC, né, eu não poderia deixar de, como relatora do processo, a nossa querida Nora, né? E aí, Nora, novidade para alguém ou a novidade está no desfecho da história? Fala um pouco aí sobre esse escândalo da BBC, que olha que surpresa, parece que conduzia aí o noticiário com alguma certa tendenciosidade. Então, na verdade, assim, não é novidade. Novidade são as duas demissões agora. Já tinha sido levantada essa história já faz um tempo. Inclusive, eles tinham tirado o documentário, né, do ar. Mas, assim, infelizmente, não é nem o primeiro nem o último, tá? A única coisa que eu acho que não foi destacada, e que eu acho que talvez poderia ser destacada, a BBC é estatal, né? Então, sempre que tem alguma coisa assim, porque iniciativa privada, não sei o quê, tudo, a BBC não só é estatal, como também todos os britânicos, eles pagam uma taxa mensalmente para sustentar a BBC. Por sinal, tem um filme ótimo sobre isso, tá? Eu já falei dele, o Duque. Então, assim, dessa vez é uma estatal que está fazendo isso, o que também não quer dizer ser uma posição do governo, tá? É o fato de ser uma estatal de comunicação, eu acho que só, não sei se piora as coisas, já estava tudo tão ruim que eu não sei se dá para dizer que piora. De positivo, vai o meia-culpa, mas ainda assim é pouco, e que eu espero que isso sirva para que se façam melhores controles de qualidade. Tá? Você não pode ficar, como aliás, essa foi uma das minhas discussões, vocês até acompanharam no grupo. Você não pode ficar contratando freelancers, como era o caso dos que estavam em Gaza, sem realmente fazer uma checagem. Qualquer empresa de qualquer coisa, quando vai contratar alguém, faz o due diligence. O que você faz? Você pesquisa o sujeito, você pede referências, tudo. A BBC meteu os pés pelas mãos, sabe? Completamente. E o que eu acho mais bizarro é que uma empresa de comunicação. Ela tem menos direito ainda de errar numa coisa dessas do que uma empresa, sei lá, um fabricante de calçados, por exemplo. Tá? Então, assim, faltaram controles. Você vai me dizer, isso muda muita coisa? Espero que sim. Normalmente, depois dessas coisas, tem um período, pelo menos, de que o pessoal adere um pouquinho mais ao compliance, tá? Pelo menos durante um tempo. Eu espero que sim, porque ficou muito feio para eles, né? Mas, de novo, tem que fazer a lição de casa. Você não pode sair, mesmo, mesmo assim, quando você tem um editor, o editor ele revisa as matérias, tá? E ele tem que fazer isso. Não é assim, são poucas as pessoas na imprensa que conseguem falar o que querem sem que passe por algum tipo de peneira, tá? E tem que ser assim mesmo. E aqui falharam todos os controles, falhou tudo que é compliance, tudo que. E aqui eu estou me referindo a uma empresa no geral, mas no caso de uma empresa de comunicação, tem outras normas que têm que ser seguidas, tá? E não foram, que são específicas para a área de comunicação, e eles não fizeram isso. Foi uma coisa horrorosa, horrorosa, tá? E aí, Márcio, você acompanha a nossa relatora, acha que foi horroroso, ainda que talvez não tenha sido surpreendente? É, mais ou menos é a linha que a Nora falou, é verdade.
Agora, é aquela coisa, o peso, né, de uma British Broadcasting Corporation, porra, isso é pesado pra caramba, quer dizer, Eu achei que esse porra seu foi um sotaque mais americano. Não sei, fiquei com uma impressão. talvez fosse, É, porra, né? pô, Mas porra, enfim, eu acho que, cara, é uma vergonha muito grande. Mas essa coisa, né, eu acho, quer dizer, aí já é uma visão mais minha, que essa coisa do woke, né, do politicamente correto, pode ser só um fanatismo meu também contra eles, mas isso permeou todos os tecidos, entende? Permeou tudo, né, as opiniões. Então é aquele troço, é contra o Trump, é contra o fulano, né? Então mete o pau, deixa correr, coisa e tal. Achei por aí, né? Mas de qualquer maneira é um freio de arrumação. Eu me lembro quando houve o petrolão lá na Petrobras, hoje já se sabe que é tudo mentira, que nada disso aconteceu, que a Petrobras vivia um ciclo maravilhoso, e aí o Sérgio Moro, amando do FBI e mais dos incas venusianos, acabou com tudo. Mas, enfim, eu me lembro que depois que aconteceu aquela porrada, e eu estava lá dentro, sei o que aconteceu, teve um tempo, né? Teve um tempo mas depois voltou, né? Agora eu imagino que a BBC está num outro nível, está num outro patamar. A Inglaterra é um país que tem uma tradição muito grande. Então, eu acredito que é, talvez esse período, né, de acomodação das camadas vai ser mais longo. Mas foi uma vergonha, foi realmente uma coisa vergonhosa. ô, Xará, nesse escândalo da BBC, parece ali uma padaria ali que o cara só erra o troco a favor da padaria. Ou então ele paga com o troco com balinha. Porque em dois episódios, né, tanto no caso do Trump quanto no caso de Israel, do conflito, a tendência ideológica é a mesma. No caso do Trump, ainda mais grave, né, porque fizeram uma edição de um discurso, né, criando ali uma fala absolutamente fora de contexto. Muitas vezes, quando a gente fala dos veículos de imprensa, as pessoas dizem que os donos são capitalistas e tudo, e como a Nora pontuou, nesse caso aconteceu numa companhia estatal. Como é que você vê esse escândalo ali, Xará? Você acha que isso pode vir a ser um turning point de uma imprensa mais comprometida com a verdade, menos imparcial, ou é mais do mesmo? Então, deixa eu dividir a coisa eu acho que são duas coisas relacionadas, mas diferentes. São fenômenos diferentes, ainda que relacionados. O primeiro é a manipulação, descarada, né? Houve uma manipulação, assim como a edição do debate do Collor contra o Lula, que a gente viu Pensei no nisso, cara. documentário, né? Houve uma manipulação com um objetivo, né? Então, isso claramente, e talvez em Gaza tenha havido também, a gente não sabe, né? Porque não tem, enfim, você não tem acesso, né? Como teve nesse caso do Trump ao discurso original, enfim. Isso é uma coisa. Outra coisa é o viés à esquerda da imprensa, né? Que a gente conhece, é universal, o mundo inteiro é assim, né? Não é só na imprensa, universidades, enfim, intelectualidade de maneira geral, o pepino está torto para a esquerda, né? E claro, a hora que você tem uma manipulação, é mais provável que você tenha a esquerda do que a direita, né? Dada a inclinação geral da coisa. Então, por isso que eles estão relacionados. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que essa questão da manipulação certamente vai ter mais cuidado daqui para frente, pô, vai ter mais checks, né? Porque você precisa ter pelo menos alguma coisa fidedigna. Agora, a narrativa não vai mudar, porque a natureza é essa. As redações são 90% à esquerda, então não tem muito como mudar. Você precisaria fazer um grande esforço. Eu precisaria dizer assim: olha, pessoal, vamos exagerar um pouco para a direita, porque a hora que vocês exagerarem para a direita, vai estar no centro, Eu né? acho que Então exagerar menos para a talvez. esquerda já era um avancinho. Então, exato, qualquer coisa, né? E eu acho isso difícil.
porque você não consegue, você está no aquário, você é um peixe no aquário, você não sabe que tem água ali, entendeu? É o teu meio. Então, assim, é meio ilusão achar que, ó, não, agora nós vamos ter jornalista, a não ser que você comece pelas faculdades, é que nem tem um filme B chamado Anaconda, né? Não sei se vocês já assistiram, é um filme de terror meio B, assim, Trash, que são trash. cobras C, né, Xará? trash, né? C, né? B não, né? Cobras B enormes, tá? você tá sendo super generoso chamando de B. C, né? Então, que come Talvez as D. pessoas, enfim. E aí, como é que você faz para matar as anacondas? Não tem jeito, elas são muito grandes. Você tem que ir no ninho, onde elas são pequenas ainda. Pequena, que eu digo, é o tamanho de uma jiboia. Aí você mata, mas as pequenas. Então, você tem que ir nas universidades, você tem que começar a fazer um trabalho de formação, para daí, daqui a uma geração, quem sabe você ter uma coisa mais equilibrada. Hoje não tem jeito. Uma desdoutrinação, é isso? É, sei lá, ou pelo menos uma. Um ambiente acadêmico mais plural. Tirar um ambiente acadêmico mais plural. Exato. Eu falei bonito agora, eu achei. Não sei, achei que é um ambiente acadêmico mais plural. Eu gostei, tanto que eu adotei. Não é muito eu não sou muito de adotar Tá, expressões suas, especialmente mas vidas de agora eu B, achei. né? Especialmente vidas de B. Aliás, já me deu a curtida essa semana, fiquei todo feliz. Ô, Vitão, e aí, hein, meu? Que passa cagada da BBC, hein? Não basta ser É, imparcial, tem que também fazer edição e falsear vídeos. Vergonhoso, né? Mas vindo de um veículo supostamente crível, que carregava aí o manto da credibilidade, da respeitabilidade. Uma vergonha sem precedentes, né? Isso pro jornalismo, agora vai dizer melhor aqui, isso aí é um negócio horroroso, assim. Não é pouca coisa. Falando do cerne da atividade do sujeito. Agora, sobre essa discussão, eu acho que não vai mudar essa questão da tendência das redações, das universidades. Para que mude, você precisa primeiro ter pessoas com a outra inclinação que queiram estar lá, nesses lugares. Normalmente elas vão seguir outras carreiras, ou não vão se dispor a serem minorias num, num ambiente de muito preconceito contra si mesmo. Então, mas eu relativizo hoje a força dessa, tanto da imprensa quanto da academia no pensamento das pessoas. Qual é a importância? Entendeu? O que é mais visualizado hoje? Um vídeo da Globo News, que tem um traço de estatística de audiência, ou um vídeo do Nicolas Ferreira? Ou eu estou usando o Nicolas Ferreira como exemplo, mas pode ser qualquer um. Então, a maneira pela qual as pessoas se informam e formam opiniões, ela mudou drasticamente. A imprensa é um dos elementos da grande imprensa, mas não é nem de longe o único. Assim como a academia também não é mais a responsável por ditar aí o modus operandi. Muitas outras formas de você se informar e obter conhecimento. Então, eu acho que a gente, às vezes, acaba superestimando o, o valor que a opinião de fulano ou beltrano no jornal tem. Não é mais uma opinião. Quantas pessoas ele atinge? Quantas pessoas o outro cara que nem é, que tem lá um blog qualquer está atingindo? Então, hoje a gente vive um momento de pulverização total da informação, né? Eu não acho que isso tenha... Eu acho assim, é uma vergonha, porque um jornalista não deve fazer isso jamais. Isso põe em xeque a credibilidade da instituição. Mas, do ponto de vista de relevância, eu não acho que essas coisas vão... Você, as pessoas se elegem a despeito da oposição ferrenha dos veículos. Quantas vezes já vimos aí a turma que é massacrada se elegendo, o pessoal está nem aí. Entendeu? Foi esse o tempo em que havia uma edição do Jornal Nacional
para fazer, para influenciar uma eleição. Isso não acontece mais. Não acontece mais, porque você recebe informação de todos os lados. Entendeu? Bom, É a minha opa, opinião. perdão. Bom, vamos lá. Só para fechar essa primeira rodada, para mim tem um aspecto aí que me parece assustador, que é alguém nos dias de hoje imaginar que possa pegar, por exemplo, um discurso do Trump, tem pouca gente vendo, pouca gente filmando, pouca gente gravando, com todos os recursos disponíveis, fazer uma alteração e acreditar, fazer uma edição maldosa e acreditar que isso não vai ser desmascarado com relativa facilidade, que é só uma questão de tempo, mas dia menos dia a coisa vem à tona. Isso para mim é assustador. Por quê? Porque denota um nível de burrice muito comum aos fanáticos, né? Então é uma defesa ideológica tão fanática, é um desejo tão patológico de desumanizar um opositor, alguém que chega ao ponto de utilizar de um recurso como esse, que assim é risível, né? Sério mesmo que você acha que um veículo da relevância da BBC você vai colocar lá um discurso editado e ninguém vai perceber? Né? Porque eu não vejo. Primeiro que assim, me somo aí a vocês o quão deplorável isso é, porque eu não consigo conceber democracia sem imprensa livre, né? Então, e o trabalho da imprensa é um trabalho nobre, né? O trabalho de informar, de esclarecer, de jogar luz, de denunciar, né? Puxa vida, quantos casos aí ao longo da história, né? O Watergate, né? Quer dizer, a imprensa tem um papel fundamental na democracia. E é muito triste, né, que um órgão da relevância da BBC tenha esse viés, né, dessa forma tão grosseira, tão chocante. E assim, né, se a imprensa já está sob júdice, vamos dizer assim, né, nossa, esse episódio aí é sopa no mel, né? Mas é assustador que alguém nos dias de hoje consiga imaginar que vai fazer uma coisa dessa e ninguém vai perceber. Diga aí, Nora. Então, uma coisa assim, primeiro eu concordo com você de achar que iam sair impunes disso, tá? Mas isso também denota arrogância, tá? De achar que não aconteceria nada por pura arrogância. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar, que é uma coisa importante, tem muita gente que fala assim, não, a imprensa tinha que ser imparcial, não sei o quê. Normalmente, quem diz isso não reclama da imprensa parcial para o lado Sim, ideológico que defende, a tá? pessoa tem que ser Então, assim, juiz, né? não. Claro, né? Mas assim, não existe imparcialidade em nada, né? Muito menos em juiz de futebol, como nós todos sabemos, mas não existe imparcialidade. Agora, você manipular é que é para lá de imperdoável, porque a parcialidade, às vezes, ela pode ser sutil, ela pode ser até um pouco inconsciente, tá? Não necessariamente as coisas são tão conspiratórias, como muita gente acha, tá? Às vezes foi falta de tempo de edição, então estavam fazendo, sei lá, vamos supor, um debate. Estavam editando a primeira parte e tudo, aí acabou o tempo, apareceu uma outra emergência, o segundo ficou menos caprichadamente editado e acabou dando mais tempo a um do que o outro. Não necessariamente é de propósito. Agora, manipular é muito diferente, muito, muito, muito diferente. Por isso que eu falei que foi um fato horroroso, porque E aí isso acaba sim é imperdoável. e aí acaba tentando contra a imprensa como um todo, que tem um papel fundamental na democracia. Uma pena, E aí a lamentável, gente tem que, e aí a mas gente tem acho que que escutar um monte depois, é, né? mas Porque, acho que no, por isso que eu não eu acho acredito na é, imprensa. e sobre a imparcialidade, eu acho que no final das contas ninguém consegue ser totalmente imparcial, por isso que grandes decisões no judiciário, mesmo a lei, né, a mesma lei lida por dois juízes pode ter interpretações distintas, por isso que as decisões mais importantes deveriam ou tendem a ser colegiadas. Diga aí, Márcio, antes da gente avançar para o próximo Não, tema. não, só para fechar, o que acontece é o seguinte: esse viés existe, conforme o Guterman falou, perfeito. Agora, tem um problema, isso vai até a página 2, até a hora que o cara é atropelado pela realidade. Né? Um exemplo tipo que nós estamos tendo agora, talvez seja o próximo item.
O cara defende, eu conheço gente que defende o Lula porque os índices estão bons, porque o Lula não está disso, que é maravilhoso. Agora, a COP30 não tem como Vamos defender, começar. não vai Começa aí defender você. de jeito. Começa você falando aí da Aí, COP30, aí Márcio. a realidade atropela, né? A realidade atropela. Aí chega uma hora que não adianta manipular, não adianta inventar. Não, ó, o Titanic está afundando, não adianta continuar dançando, a orquestra tocar, coisa e tal, porque o negócio vai a pique. E Então quer dizer foi que o que você acha aconteceu que na a COP, Argentina. você acha que a COP30 foi uma flop 30? COP30. Engraçado que o mês passado eu dei aula, eu dou aula de gestão de risco em projeto, e eu dei um exemplo, quer dizer, um ou dois deve ter torcido o nariz, eu digo, olha, nós somos profissionais de gestão de projeto, um MBA em gestão de projeto. Então, eu não estou falando do Lula, do Bolsonaro ou de quem quer que seja. Eu estou dizendo o seguinte: quem inventou de botar essa COP30 em Belém cometeu um erro que, se é meu aluno, eu reprovo. Quer dizer, não tem como dar certo. Se eu cantei a pedra, você de cara, quer dizer, qual é a primeira Mas eu, coisa que você vê no Márcio, eu vou te projeto? falar, viu? Eu vou fazer um negócio numa cidade que não tem acomodação suficiente. Você vê Porra, que. isso é Então, um quer erro. dizer, esse tempo que você ficou fora não serviu de nada. Você continua o mesmo fascista. Quer dizer, aquela Eu continuo meu japonesinha fascista. dançando carimbó não te sensibilizou. Não, Ô, nem Vitão, o que que você achou da COP30? Foi a flop 30? Bom, Ou você tá que nem o Márcio, que tá um fascista que não sei se sensibiliza pela japonesinha lá dançando carimbó? eu acho que foi a cara do governo brasileiro. Eventos mal elaborados, aquela turma toda achando que estava numa festa de carnaval, um tema que não trouxe nenhum assunto importante, né? Ninguém apareceu. Só foi o Macron. Só o Macron apareceu. Por que será? E aí teve o chanceler alemão, né? Que, aliás, adorou o Pará. Ele adorou o Belém do Pará. Ficou menos de 24 horas em solo nacional. E Não adorou. deram, não deram um pote de açaí para ele provar e ele saiu tudo. Mas um fiasco. Um fiasco. Mas já era esperado também, né? Não novidade para ninguém. Sim, um Eu acho evento que já isso aí esvaziado de. cai no esquecimento, cai no esquecimento rapidamente. Em 2 semanas, ninguém lembra mais disso. Então, e você, Xará, também acha que foi a flop 30? Então, novamente, vou dividir em duas partes. Bom, primeiro, para definir flopagem, você precisa saber quais eram os objetivos, né? Certo. Então, eu vou começar pela primeira parte, que é a questão da escolha de Belém como sede. O Lula falou em determinado momento, quando começou, né, essa história de falta de acomodação e tal, ele falou um negócio que eu guardei, que foi o seguinte: as pessoas virão aqui para conhecer a realidade da Amazônia. Eu não vou esconder nada. As pessoas vão conhecer. Então, eu não sei se ele estava meaning o que ele falou, mas de fato as pessoas conheceram a realidade da Amazônia. Então, se esse era o objetivo do Lula, ele atingiu, né? Então, não foi Uma flopada, né? flopagem, Sim. foi o objetivo dele. Ó, vocês estão vendo? Isso aqui é o Brasil, isso aqui é o problema quando vocês não dão dinheiro para os países subdesenvolvidos. Enfim, não sei se foi isso, mas não teria como julgar se flopou ou não, porque ele não está. Se ele quisesse de fato um negócio Numa, absolutamente numa leitura, perfeito, faz em São Paulo. uma leitura estrita do objetivo, ele atingiu o objetivo atingido, né? Atingiu o objetivo dele. Esse é o primeiro ponto. Agora tem o segundo, que é a questão, de fato, do objetivo de uma COP, que é angariar compromissos dos países com relação a metas, com relação a tal. E isso flopou. Mas isso não tem É isso que eu ia dúvida. falar. Parece que não foi bem sucedido, né? Parece que não, né? Assim, o tal do fundo da floresta que ele tirou da cartola, tal. Tem uma outra expressão que está rodando por aí, né? Que é o mapa.
o mapa que eu não sei, leva do nada ao lugar nenhum, né? Porque não sei que mapa que é esse. Enfim, não entrei no detalhe, não sei nos detalhes desse negócio. Agora, esse fundo de florestas é assim, é um fundo que não tem governança, a governança vai ser decidida ainda e já estão passando o chapéu. Obviamente, ninguém contribuiu, né? Tá É o todo mundo famoso ali esperando. Bom, se você for, eu vou. se você for, eu vou. Vai indo que eu vou atrás, né? Vai indo que eu vou. Vai indo e me espera que Em eu vou termos indo, de tá? metas, não tem. Em termos de metas, aparentemente, né? Aquela coisa, não. Precisamos reforçar aqui a necessidade de capear em 1,5 grau. Isso já era. Sim, o pessoal fica falando. Não faz o mínimo sentido, já não tem mais como atingir. É impossível. Enfim, e aí não se tem uma outra meta, né? Porque você também não quer dizer, você não quer dar o braço a torcer que você perdeu a meta que era tão importante, que agora o mundo vai virar uma bola de fogo, né? Então, é isso. Antes de Ó, passar a palavra para a Nora, o Márcio queria falar alguma coisa. não, É, não, é Márcio. só sobre essa história do mapa. Isso aí é uma expressão em inglês que se usa, que é roadmap. Né? Roadmap é o quê? Hum, Eu quero sair do lugar A para chegar no lugar B. Ou seja, né, seja qualquer projeto que for. Então, eu crio o sim. chamado roadmap, né, o roadmap, que é primeiro eu vou atingir isso, depois aquilo, depois aquele outro, etc. Só que, como eles não sabem bem de onde é que vão sair, nem onde querem chegar, o De onde quer negócio fica um chegar? tanto ou Exato. quanto, né? Sabe? Falta algum gerente de projeto lá, né, Não, Márcio? não. Faltou, no mínimo, não é nem gerente de projeto, faltou uma pessoa com bom senso. Put- Mas o- a o- expressão o- o- roadmap, eu também eu apanhei um pouquinho, mas depois, isso aí é roadmap, né? Roadmap é isso. Agora, você tem que primeiro saber de onde você está, que a gente não sabe direito, e onde é que a gente quer chegar, que eles também Muito não sabem. menos. e, Então, e hoje eu vi, eu tava de olho ali na CNN, mas sem som, tal, não sei exatamente, e tava lá o Petro, presidente da Colômbia, dizendo que vai ajudar na implementação do mapa. Falei, tá. nossa, aí, porra, aí é Agora vai, sucesso, né? agora vai. Pô, Aí, Chegou aí a é coisa, Greta agora, hein? agora vai. Fracasso agora garantido, né? vai. Agora Não, vai. Nossa, depende. Pode ser que não. Pode ser que entre um porre e outro, de repente, saia alguma coisa. E você, Nora, o que você achou aí da COP? Então, eu acho que eu lembro dessa frase que o Guterman citou agora, que o Lula falou que ele queria mostrar o Brasil como é que ele é, mas assim, tem coisas que você não deve fazer. Todo mundo vai ao banheiro, mas banheiro tem porta por algum motivo, certo? Então, assim, tem coisas que. Não, desculpa a sinceridade e a frase chula, mas tem coisas que não se mostram, não são feitas para serem anunciadas, divulgadas, nem nada, tá? Se a ideia era angariar dinheiro, também foi um tiro no pé, porque paralelamente com isso, não é que você levou as pessoas para mostrar, olha aqui, como a floresta está sendo devastada. Não, não. Você mostrou foi desorganização. Essa que foi. A marca dessa COP é a desorganização. Então, assim, ar-condicionado que estava prometido que não foi instalado, ar-condicionado que não funciona, água que falta. Isso não tem nada a ver com recursos de países ricos. Isso tem a ver com planejamento, com gestão. Tá? Então, assim, são coisas que não fazem o menor sentido, tá? Então, não são, não tem a ver, o mostrar as coisas como elas são, de novo, primeiro, nem sempre uma boa estratégia, tá? E tem coisas que simplesmente, mesmo que se saibam, tá? Pode ter um monte de gente que acha que o que falta para os países preservarem as florestas, os biomas e tudo isso é dinheiro. Mas não é assim que você consegue. Você tem outras formas de mostrar, não sendo desorganizado, não sendo. Uma coisa é você ser humilde, tá? Outra coisa, você, além de ser humilde, é ser porco, ser mal educado, entendeu? E são duas coisas diferentes. Uma coisa não vai de mãos dadas com a outra, tá? Então, assim, nesse sentido, é, desastre. É um desastre.
Tá? E essa frase do chanceler alemão foi perfeita. O pessoal pode brigar, pode fazer o que quiser, mas eu tenho certeza. E assim, ele se referiu ao jornal. Na verdade, assim, vamos explicar para se alguém daquela meia dúzia que nos ouve não está sabendo do que nós estamos falando. O chanceler alemão foi para a Alemanha e disse que ele perguntou para o jornalista se alguém queria ficar em Belém do Pará. Ninguém levantou a mão, ou foi ao contrário. Ele perguntou quem queria ir para a Alemanha em vez de ficar ali, e todo mundo levantou a mão. E assim, ele falou assim que ninguém queria ficar, tá? Então, ele resumiu perfeitamente. As pessoas que estavam lá estavam obrigadas, tá? E quando puderam não ficar mais, não ficaram. Tá? E não tem a ver com mostrar o Brasil como ele é. Mesma coisa foi nas Olimpíadas. Não, vamos fazer o quê? Mostrar que a gente consegue fazer uma Olimpíada. Aí os caras me botam uma piscina com água verde. E ainda mantiveram as competições. Os caras tinham que mergulhar numa piscina verde. Aí vem um gênio e fala assim: não, por causa das chuvas. A piscina exatamente ao lado daquela, assim, 10 metros de distância, não sei. A água estava perfeita. Choveu só em cima de uma piscina. Então, assim, até para arrumar desculpa, você precisa ser um pouquinho mais inteligente. Você não pode tratar todo mundo como idiota. Então, não é fazendo um evento desses desorganizado como foi. Eu já mencionei aqui, eu participei do maior de todos os eventos, que foi a Rio 92. Esse até hoje foi o maior, tá? A gente veio até o Dalai Lama. Tá? Nós tínhamos primeiros ministros, presidentes, tínhamos entre chefes de Estado e chefes de governo de verdade, tá? Tinha um monte. Então, dá para fazer uma coisa que tenha alguma relevância. Da Rio 92 saíram, claro, como sempre, mais promessas do que fatos, mas alguma coisa. Disso daqui, vocês não vão conseguir nem aquela foto de todo mundo junto, porque o pessoal já está correndo, cada um para o seu lado. Então, nem aquela foto de encerramento, que na verdade é a única coisa que muda de uma cópia para outra, eles vão conseguir. É fiasco, 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 sabe? Infelizmente. Mas é a cara da dupla Gengin, né? Sim, A dupla Gengin é a mistura de Ginga com pai. Ah, Janjin. E agora, você fez essa comparação aí, a Olimpíada, acho que eu tenho uma comparação boa, porque, apesar de alguns problemas, sempre tem, né? Ela foi bem organizada. E você, se você olhar até a cerimônia de abertura e tal, dentro das limitações orçamentárias, e tal, também foi boa, foi até elogiada, não foi um negócio, né, gigantesco e tal, mas deu para o gasto, né? Não é o que aconteceu aí, né? Pelo jeito, foi um fiasco, mas tem tudo a ver com quem está organizando. Não me surpreende. Eu acho que uma boa medida do fiasco que foi essa COP30 é quando você compara com a COP29, né, que teve o dobro de presença de chefes de Estado, né? Você fazer alguma coisa no mundo hoje, pensando em questão climática, sem que você tenha um envolvimento Como foi essa? forte. Essa foi a COP29 em Dubai, Baku, no Dubai. Azerbaijão. Foi- Não, Baku, Baku, Baku. não, Baku Azerbaijão. também é um Baku, país Baku. super desenvolvido. Super. Quando foi? Foi Quando foi? ano passado, Ano mesma passado, época, essa é Não, outra. acomoda, Todo ano tem acomoda, uma. né? não entendi. Lembra que nem Copa América, não incomoda, É, sério. não, e Nem assim, falar né? Querer mostrar a realidade de um lugar, né, não quer necessariamente fazer com que as pessoas que vão visitar aquele lugar fiquem expostos às condições logísticas adversas, né? Eu deveria se imaginar ali um mínimo razoável. Então, esse evento ele tem uma série de contradições, né? A própria estrada que foi criada, né? Não parece ser o ato mais ecológico, considerando o objetivo da reunião, a absoluta falta de infraestrutura local de hotelaria, né? E, e assim, mas de tudo, eu acho que nada é mais ridículo do que o deslumbramento, né, desse governo, dessa narrativa da qual são vítimas, que a Janja ela resume tão bem isso, né? Aquele deslumbramento, aquela imagem dela dançando, meu Deus, que tristeza isso, que pobreza. Então, assim,
Obviamente que para os fanáticos religiosos foi um evento Sempre bom, espetacular. né? Se tu falar assim que você é uma goma, pronto. Ah, então. Mas aí você pensar, num evento como esse, que tem alguma pretensão de gerar algum impacto positivo ambiental, e que você não tem uma presença consistente dos Estados Unidos, da China e da Índia, né, considerando o tanto de gente, a relevância desse pessoal, por mais que eles mandem ali delegações, né, mas eu acho que a ausência dos chefes de Estado dão bem essa medida, né? E os que estiveram presentes têm uma sensação que, ainda que não tenham a franqueza do chanceler alemão, né, do primeiro-ministro alemão, eles não deverão levar boas lembranças desses dias aí. Diga aí, Nora, para a gente avançar para o próximo tema. Sim. Não, então, você estava falando do. Putz, agora eu me perdi. Que era do. Da quantidade de Das. chefes de Estado, da Índia, da Isso, China. isso. Tá, isso era por aí alguma coisa. Bom, quando eu lembrar eu falo, desculpem. Bom, Hoje eu tô péssima. a COP não Posso? merece muito mais da gente. Diga aí, Posso? Márcio. Pode, Não, claro. tem uma expressão popular famosa que é nós é pobre, mas é limpinho, né? Ah, meu chante. Quer Meu, dizer, eu vou. se o cara quer, vamos fazer um lugar pobre, vamos, mas vamos passar uma vassoura primeiro na casa, coisa e tal. Quer dizer, nós é pobre e é porco, pô, porque faltar água, bicho, faltar Eu vou, água vou contar uma historinha rápida aqui. é negócio, é Pode 7 a falar, 1. Nora. Lembrei, antes que eu esqueça de novo. Outro problema, justamente, é que nem os países que fazem blocos com o Brasil estiveram aqui. Dos BRICS, ninguém. Tá? Eu não estou falando só dos países grandes. Do BRICS não veio ninguém. Mercosul, acho que nem metade estava aqui e também não tinha assim, ninguém relevante. Então, assim, nem dos países que teoricamente seriam aliados ou que poderiam, talvez deveriam, prestar apoio ao Brasil, nem esses mandaram delegação para Bom, cá, acho que isso tirou uma né? boa Então, medida. E o que o é, Márcio tinha falado, ô, Márcio, eu vou contar uma historinha rápida aqui. Quando eu era criança, eu ia chamar um coleguinha para brincar e ele morava num barraco, literalmente num barraco. O pai dele, o seu João, tinha perdido uma perna num acidente de trem e a dona Clara tinha um probleminha de formação. Eles formavam um casal muito batalhador. Então, o seu João passava pela feira ali pegando umas caixinhas assim de frutas, né? E o barraco deles era todo caiado, né? E em volta do barraco, a dona Clara pegava aquelas florzinhas de terreno baldio e fazia um canteirinho de flores. E eu sempre ia chamar meu amigo gordinho, ela falava se eu queria tomar um leite, comer um pãozinho, eu nunca negava, né? Até que certo dia eu estava dentro do barraco deles, né? E os móveis eram todos feitos de caixas de maçã, mas tudo envernizado, pintado. E eu, na minha ingenuidade de criança, falei para dona Clara assim: poxa, dona Clara, a senhora mora num barraco, né? Eu morava numa casinha muito simplesinha, quarto, sala e cozinha, o banheiro do lado de fora, tinha que ir de guarda-chuva se quisesse no banheiro no meio da noite. Mas eu virei para dona Clara e falei assim: poxa, dona Clara, a senhora mora num barraco, mas o seu barraco é muito bonitinho, né? Criança, ingênua, ela virou e me falou uma frase que eu carrego, eu devia ter uns 6 para 7 anos, tenho 58, carrego aí há mais de 50 anos, posso dizer. Meu chão é de terra, mas é varrido, né? Então acho que isso resume bem o que poderia ter sido essa COP, mesmo sendo feito num lugar que é pobre, né? Assim, mas poderia ter sido feito com de melhor qualidade e deixado uma melhor impressão nos participantes. Mas beleza. Bom, vamos lá. Semana passada a gente discutia aqui se as facções criminosas são movimentos terroristas ou não, narcoterrorista. O fato é que nós chegamos à conclusão de que a segurança pública vai ser tema central na próxima eleição. Vamos ver se essa brasa fica acesa até lá, mas o fato é que tomou o noticiário aí essa questão do PL antifacção, né? Foi nomeado como relator do que parece ter sido o que parecia, pelo menos parece ser um golaço para o Tarcísio, uma vez que ele venha a ser candidato, que é o secretário de Segurança Derrite, também deputado, que foi indicado pelo Hugo Pacheco para relatar esse tema. Ouvidas e vindas, eu queria ouvir aqui, começar pelo Xará agora, o que ele Super de achou, novo. se... Eu não entendi. Secretário, secretário da Segurança é deputado. Isso, Derrite, É estava deputado deputado. licenciado. Deputado licenciado. É deputado licenciado. Aí ele voltou, ele licenciou Ele do foi um Foi dos para. Supremo. mais, ele foi um dos Ele... mais votados em São Paulo. Não, mas aí Exatamente. ele ser relator, ele deixou de ser secretário. Sim, ele se não, ele licenciou foi da Isso, isso, exonerado, foi exonerado para poder isso. voltar a assumir como deputado
para conseguir conduzir esse PL. Terminando isso daqui, ele volta a ser secretário. É. Ah, bom, e Isso. aí, Xará, o que que você acha da narrativa? O Derrite quer acabar com a Polícia Federal? Ele está a favor do crime organizado? Qual que é a sua leitura? Então, assim, o Derrite mostrou pouca habilidade política, né? Porque ele é um cara que entende do assunto, claramente, né? Um cara do meio, mas ele se deixou emparedar. Não sei por quê, realmente não consigo fazer a leitura política, mas claramente ele tá meio sendo vítima da narrativa do governo, né? E de vários, não é só do governo, eu acho que tem vários interlocutores ali, bom, judiciário com certeza, que estão emparedando e não tá, e eu não sinto que tem apoio da Câmara, porque se tivesse, né, se tivesse mesmo, você põe para votar o primeiro relatório. Tem apoio aqui, esse é um tema quente, tá todo mundo com sangue nos olhos, vamos votar esse negócio. Mas não foi o que aconteceu, né? Foram várias versões, enfim. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Então, assim, o que poderia ser, né, eu acho que foi uma jogada de mestre do Tarcísio de emplacar lá o Derrite como relator do projeto do governo, né? Quer dizer, roubar a bandeira, que é uma bandeira fraca do governo, né? Porque o governo está aí há quanto tempo? E o PT está há quanto tempo no poder e nunca fez nada, e agora, de repente, aparece com uma lei, né? Então, mas não sei, tá meio mal parado esse assunto. Vamos ver como é que continua. Alguma opinião, Nora, sobre essa questão das idas e vindas do Derrite? Então, rapidamente, eu acho assim, uma coisa é você negociar um projeto, tá? De repente você não precisa pôr em votação primeiro, tá? Porque é um parlamento, supõe-se que tem assim, mas 4 versões me parece muitas. Aí fortalece a narrativa do governo, do recuo. Ele recuou aqui, ele recuou acolá, tudo. Então, assim, 4 versões me parece um pouco demais. Se fosse duas, faz sentido. Você coloca uma coisa em discussão. Até duas, ok, tudo bem. 4 é muito. Agora, o que eu acho que talvez ainda dê tempo de colocar alguma mentoria, alguém, um Kassab da vida, que cole no derrite e que ajude nessa parte que faltou Essa semana aí parece que na ele jantou construção com do o PL. Eduardo Cunha e o Arthur Lira, né? Tava em boa Eu vi, companhia Então, aí mas a para. gente não sabe quem jantou quem ali. É, então. A gente não sabe qual foi o prato servido, talvez ele, né? Que nem pôquer. Sempre tem um então, essa prato Então, não na. é, Pôquer sempre tem um essa não é prato na mentoria mesa. que eu me referia, né? É. Ah, Isso não é então, mentoria. se a cobrança, eu vou antecipar aqui um pouquinho meu palpite. Agora eu vou pegar carona no Xará. Divido em duas coisas aqui, né? A primeira coisa é o golaço de emplacar ele como relator de um tema que é nevrálgico. Então, golaço. Mas eu acho que é assim, né? Ganhou uma Ferrari, foi estacionar e deu uma ralada na porta, né? Puta merda, cagada, né, bicho? Pô, ralar uma Ferrari não é brincadeira. Então eu acho que assim, é natural que num projeto você dê uma chutada para cima, né? Para quando você levar ali para a comissão, você dá uma garibada e levar ele ali para plenário e aprovar. E aí eu concordo com a Nora. Eu acho que essa volatilidade excessiva, esse idas e vindas aí, talvez seja um pouco resultado dessa falta de articulação política, né? Pô, vou apresentar um documento, ele tem que ter ali um certo lastro de apoio para a partir daí, né, eu ir para uma versão mais, vamos dizer assim, politicamente palatável, né? E não parece que foi o caso. Eu acho que o desenrolar, como o Xará falou, é importante, mas essa mentoria do Lira e do Cunha, pelo menos no que diz respeito à articulação política, só por esse aspecto, talvez ele esteja em boas mãos. E você, Vitor, que você tem acompanhado esse episódio? Então, eu fico com a opinião de vocês. Beleza, vai se declarar impedido a votar. Não teve tempo de estudar o processo. E você, Marcião, acha que o Derrite é o cara certo no lugar certo? Ou é melhor ele estar ali no combate ao crime de metralhadora na mão do que na frente de uma relatoria?
digamos assim, essa parte política da coisa é isso aí, tem que saber levar, etc. Agora, para mim, nessa história toda, o grande X da questão é a repercussão popular. E a repercussão popular foi fortemente a favor do que se fez aqui no Rio, é fortemente, quer dizer, é, a esquerda ainda está vivendo aquilo que eu falei, quando os fatos atropelam. A esquerda ainda vive naquele, não, mas não podemos, né? Não morreram bandidos, morreram pessoas humanas, isso é triste, boa, boa. Eles vivem em outra, né? Pode jogar pedra nos caras, coisa e tal. Eles estão em outro planeta. Então, se esse projeto vai passar, não vai passar, etc., etc., o fato é o seguinte: a, a repercussão popular, a queda de popularidade que o Lula teve nessa história e a subida de popularidade do governador do Rio, que é o Zé Ninguém, isso aí, para mim, é mais importante que qualquer outra coisa. Tá? Agora, politicamente, conforme disseram, ele foi inábil para caramba. Isso foi E aí? super inábil. É. Mas, vamos ver o bicho que vai dar. Eu Sabe prefiro aquela, esperar sabe o aquela, segundo tempo. sabe aquela bola que você chuta, tá indo pro gol, mas aí resvala em alguém, é gol do mesmo jeito, mas tira o brilho do gol, né? Putz, ela direto pro gol, sem esbarrar em ninguém, sem tirar o goleiro, seria mais bonito. Mas vamos ver, porque essa história tá só começando, né? Tá Eu só acho que a, começando. eu acho que a oposição vai explorar aí o tema segurança pública à exaustão, porque esse parece ser o tendão de Aquiles do governo. Bom, vamos falar agora da eleição no Chile. Vou começar pelo Xará. Xará, nós vamos para o segundo turno entre uma comunista, tá? Né? Tem um comunista, assim, comunista. Quem não é? Afinal, quem nunca, Quem né? não é, né? Quem nunca, tal. Aqui no Brasil a gente Ah, quem? celebramos recentemente 100 anos do Partido Comunista. Uma beleza, esse regime que trouxe tanta bem-estar, né? Que foi maravilhoso. E esse Não matou ultramaster ninguém. não matou ninguém, foi uma beleza. O Estado ele não oprime o indivíduo, onde tem muita liberdade de expressão, liberdade partidária, uma beleza. E, meu Deus do céu, o Ultramaster Blaster Hiper Vortex Fascistoplex de direita, que vai para o segundo turno, aliás, parece com um percentual de votos já surpreendente. Minha pergunta é o segundo: vai dar pro cheiro ou essa já era? Não, essa já é, já tá, já pode fechar o caixão. O Caixão cara, em vela o cara preta, já né? ganhou essa eleição fácil. Até porque o Boric tá muito mal avaliado, né, de maneira geral. Então, Tive não tem recentemente no jeito. Chile, tive recentemente no Chile e a minha sensação era exatamente essa. Era quase que, sim, falei com muita gente que avaliava ele É. mal. Não tem valor Ainda estatístico, mas a que, percepção era essa. eu diria, você vê, o cara veio do movimento estudantil, era um cara mais à esquerda do que a Bachelet e tal. E mesmo assim condenou Maduro. Então tem que tirar o chapéu, né, para o regime, eu diria para a classe política chilena, né? É Sim, sem outro nível, dúvida. outro patamar, outro patamar. Tendo dito isso, ele meteu os pés pelas mãos, tentou lá fazer a aprovação da Da nova Constituição, Constituição, não conseguiu, né? Um devaneio. E depois daquilo, putz, não conseguiu se recuperar mais. Então, tava escrito que ia ser alguém da direita, era só saber quem, né? E deu a lógica, o Cássio já estava na frente das pesquisas. Lá, a questão da segurança pública está pegando, né? Eu até escrevi hoje sobre isso, saiu nos jornais, tal, 2,5, saiu 10 anos atrás, 2,5 assassinatos por 100 mil habitantes para 6, que para eles é um absurdo, né? Aqui a gente tem 21 assassinatos por 100 mil habitantes. Então a gente e quase nem sente mais, né? muita gente atribui a questão Oi. da imigração ilegal, né, Xará? Da imigração. Então, enfim, você tem aí as várias teorias por trás, mas o fato é que isso é uma agenda muito ruim para a esquerda, né? A- o máximo que a comunista fala, não, precisamos acabar com com a alimentação financeira, né? Só que isso é óbvio, todo mundo vai fazer isso também, mas também precisa ter repressão, e a hora que chega na repressão, a esquerda, o discurso não existe, né?
Então, também por conta disso, eu acho que mesmo que não tivesse isso, a direita ganhava por conta da má avaliação do Boric, mas ainda tem essa questão da segurança pública. Se vai ser a mesma coisa no Brasil ou não, eu não sei, porque aqui cada mês é um negócio diferente, Mas o né? fato é que é Três mais meses um atrás era país, o INSS. mas o fato é que é mais um É mais um país país dando um turning point. forte, né? Quer dizer, a gente já Verdade. teve isso na Bolívia, S- tivemos no Equador, né? Na Verdade. Argentina Vai ter na Colômbia. e Aí vai. agora, né? Nós tivemos no Chile, muito É, provavelmente na Colômbia, né? Então, acho que a sim. gente. Painho é o último, É, ele será o último oi? da fila a ser substituído. Painho. Painho vai ser o último. Então, Painho, eu gostaria muito de acreditar nisso. É que o Painho ele tem uma Vai rolar. popularidade maior do que todos esses, né? Hoje. Um velho gadá já, 80 anos. Né? É, Tá bom. escreve aí. Temos um almoço, não vamos discutir. Temos um Bom, almoço apostado, não vamos o discutir Gael, aqui. O meu ponto só é que a popularidade do Lula é melhor do que a do Boric, do que era do Fernandes na Argentina, né? Nem falar da Bolívia, como assim? Continua com o teste negativo. da Bolívia, né? Que foi, pô, era um negócio assim absurdamente mal avaliado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ele tem mais ou menos metade que gosta dele. Então não é Não, tão tá, fácil quanto o nesses outros NPS países. dele aí está negativo. Né? Só É negativo, mas é pouquinho. É pouquinho, dá para recuperar no ano eleitoral. Ah, mas eu acho que no ano eleitoral vai acontecer o contrário, eu tenho a minha impressão. Eu fiz o meu headzinho lá, mas a minha sensação é que ele vai ser massacrado. E como essa questão da segurança pública, o PT é vacilante, o PT não consegue entregar um discurso que seja palatável para a população do tipo, bandido tem que morrer. O que a população quer é isso. Que é um cara que fala assim, ó, bandido tem que morrer, tem que proteger o trabalhador. Cancelar É, CPF. Vamos, é porra, isso aí. A esquerda não consegue entregar isso. E é isso que as pessoas querem. Quer que apareça um caboclo que fala, bandido é bandido, tem que ir para cima e tem que dar tiro, mas vamos ver. Bom, acho que vamos falar agora o Márcio, perdão. Qual que é a sua opinião aí sobre a eleição no Chile, depois a Nora e o Vitor? Não, esse é o pêndulo, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: o maior inimigo dos regimes de esquerda é a vida real. Quando a vida real bate na porta, bicho, o negócio fica ruim. Essa é a história da segurança pública. Ah, é muito legal lá no ar-condicionado, dentro de um condomínio fechado. Não, tem que tratar como gente, coisa e tal. Mas 90%, né, é aquela coisa, direitos humanos para humanos direitos. Pô, chegou a um ponto que os caras querem que apareça alguém que cancele o CPF mesmo, não tem jeito. Aí vem o cara me dizer, não, mas matar dá voto no Rio de Janeiro. Não, não, não vamos eleger um serial killer. Matar e enfrentar os bandidos é uma coisa. Então, resumindo, eu acho isso. Eu acho que as pessoas estão acordando para isso. No Brasil tem um problema que o Lula, não existe esquerda mais no Brasil, existe o Lula. O Lula. E ele mesmo fez questão de limar todos os líderes bons de esquerda, porque ele quer ficar sozinho. Né? Eu uso a expressão líder sol. Né? Líder sol e líder lua. Líder sol é aquele que é só ele. Quando ele sai no céu, não tem mais ninguém. O Lula é um cara que ele brilha, mas deixa as estrelas brilharem também. O Lula não é assim. A única pessoa que o Lula homenageia na esquerda é a Janja. Ele não. Várias vezes. Olha quem está em volta dele. É tudo fraqueza. Agora, o Lula tem um carisma enorme, tem uma força, etc. Mente como ninguém, e tal. Ainda dá para brigar, ainda dá para ser meio pau a pau, mas eu acho que a vida real está atropelando ele a cada dia. Mas, enfim, resumindo, no Chile parece que a coisa está definida sem maiores problemas. E você, Nora, o que que acha? Então, eu, assim, muito sinteticamente, a questão que está pegando mais lá é segurança, tá? Os outros indicadores não estão nem tão mal, nem muito diferentes do que estavam, mas uma coisa que eu estou muito curiosa é ver como é que a imprensa, principalmente brasileira, vai tratar o resultado dessa eleição que, mesmo eu que tenho
o dom de errar toda a eleição americana. Desta vez, a chilena eu acho que eu vou acertar, acho que é o Cast, tá? Acho que dificilmente eu erro essa daqui. Mas eu estou curiosa para saber como é que a imprensa brasileira vai aceitar isso daqui, porque eles estão assim meio que numa bolha, tá? Principalmente aquela imprensa enviesada. E aí, eu não gosto de falar imprensa, os jornalistas de esquerda, vai. Porque eles vão dizer assim, que foi uma surpresa, que era uma coisa assim, tudo. Porque o Boric, ele tem uma boa avaliação fora do país, tá? Dentro, não. Só que quem vota é quem está dentro do país. Então, esse vai ser uma coisa assim, eu acho que o Tico e o Teco ali vão entrar em parafuso. Que vão dizer, nossa, por que que faz assim? Porque um sujeito tão bem avaliado. Sim, bem avaliado fora. Porque, de fato, a política externa dele e a figura dele é altamente aprovável, vamos dizer assim, tá? É uma pessoa assim. É fácil você concordar com as coisas que ele diz, né? É muito, independentemente de você ser esquerda ou direita, tá? As coisas que ele diz fazem sentido, são coerentes e tudo isso, tá? Só que dentro, o que ele deixou de fazer dentro do país e tudo isso é que vai pegar. E são chilenos que votam, tá? Não é o francês que acha assim o socialismo do Boric uma coisa assim moderna e tudo, não. Então, eu estou curiosa para ver como é que vai ser o tratamento. Ainda vai ter gente que vai se dizer surpresa, tá? E você, Vitão, o que que acha? Bom, Vitória tá vai ser uma surra. Ele perdeu por 3%. Tem mais dois candidatos ultradireitistas também, que chegaram entre 15 e 20. Então, já vai ser um passeio. Eu acho só engraçado duas coisas. Primeiro, que a turma se refere, existe uma complacência, né, com os comunistas, de modo geral. Os poucos ainda que existem, ainda, que é um negócio que deu muito errado, então é grande se surpreender que ainda haja. Essa complacência acontece porque eles estavam no bloco vitorioso da Segunda Guerra Mundial. Então, eles ganharam corações e mentes ali durante aquele período em que a Rússia foi, a União Soviética foi relevante para a vitória dos aliados, e eles ganharam um pouco dessa coisa fantasiosa e essa complacência com um regime tão criminoso quanto os nazistas existe até hoje. Agora, o que me surpreende é você não falar que então está o ultradireitista de um lado, do outro lado é uma ultra-esquerdista. Porque se é comunista, né, não dá para ser comunista moderado. Não existe isso, né? Comunista moderado, comunista liberal, Não dá para comunista ser mais qualquer de coisa. esquerda do que ser comunista, né? Então vamos dar um nome aqui. Se de um lado tem um ultradireitista, do outro tem um ultra-esquerdista. Por que não chama assim? Mas enfim, vamos chorar muito depois, dia 7 de dezembro, que vai ser uma coça. E aí, depois do dia 7, aí nós vamos começar a ver algumas avaliações, porque está caindo, os dominós estão caindo no continente. Vão sobrar três. Maduro, isso vai cair de Maduro só, porque é o ditador. O Petro, que vai cair em março, vai perder a eleição lá. E o último baluarte, que é o Paim, ou o Janjin, né? Ele governa com a mulher, é o Janjin. Que Cai em novembro talvez, que vem. hein? Que talvez seja o menos esquerda de todos, né? Porque o Lula não é nada no final das contas. O Lula é um bambambam, né? Um líder de facção criminosa, não tem convicção ideológica, porcaria nenhuma, nunca Por teve. Aliás, favor. ao contrário, desde lá de trás detestava os comunistas, né? Ele sempre quis, foi como o Golbery bem definiu, que resolveu dele, né? Um narcisista. As más línguas dizem que era um grande criador de dificuldades e vendedor de facilidades. Bom, gente, vamos na nossa rodada final aqui. Vamos começar pelo nosso decano. Eu não sei se ele veio preparado para uma bola dentro, uma bola fora e uma dica, mas fique à vontade, mestre. Que bom ter você de Olha, volta aqui conosco. obrigado. A bola fora é a COP, né? A COP 30, você pode dar todas as bolas fora que você pretender dar, de um modo geral, genericamente, foi uma grande bola fora. A bola dentro, eu adorei esse primeiro-ministro alemão, talvez o meu sangue alemão tenha fervido junto, porque, cara, foi fantástico. O cara botou o dedo na ferida, não usou meias palavras, coitados, olha, foi De uma uma merda sinceridade e rara. pô,
Não, achei legal, foi diplomático pra caramba, foi uma merda e acabou, tá? E, Entendi. e dica já em homenagem ao cara, quem gosta de futebol, cada vez mais, vê o campeonato alemão para ver o que é futebol, né? Porque, infelizmente, a nossa cultura é essa. No Brasil é difícil você ver um jogo de futebol, como você vê. Eliminatória europeia, agora, cara, a porrada come, o cara levanta e pronto, e segue o jogo. Deve ter assim de 90 minutos, a bola rola pelo menos 70, 75. Aqui é uma zorra do cacete. Eu tenho acompanhado muitos jogos do campeonato alemão. É muito bom. Para quem gosta de futebol, vale a pena. E pensar que um dia a gente dizia que aquilo que eles jogavam era alguma coisa parecida com futebol e não era É. futebol. Quem diria que o destino e o tempo nos levaria a essa situação? E você, Xará? Eu descobri hoje, parece que a seleção jogou esses dias aí, né? Joga Jogou, amanhã. ganhamos. Pô, Pô, nem ganhamos sabia, 2 a cara. 0 de Senegal. Pô, Pô, pra você foi ter a primeira ideia, vitória. Só havia duas seleções no mundo com as quais a gente jogou, né? Obviamente, que a gente não tinha ganho até hoje. Senegal era uma, olha Noruega é aí. outra. Noruega não vamos ter oportunidade, eventualmente, se cairmos na mesma chave, porque a gente perdeu na Copa de 98, né? Isso, eu tô até vendo, mas tudo bem o que que vai dar, mas beleza. E qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A minha bola fora é a COP, eu sigo o relator. Desconfio que estamos caminhando para uma Você unanimidade, está hein? formando um consenso. É, isso A aí. minha bola dentro, a minha bola dentro vai para a medalha de mérito educacional que o Lula concedeu para a Janja, metade do seu ministério e vários ministros do Supremo, e Mas mais o faltou alguém, né, Alcolumbre e Xará? o Hugo Mota. Mas Felipe faltou Neto. alguém, né? Quem? Como você mesmo Quem? apontou, né? O diretor da escola lá de Cubatão, que fez um belíssimo Não, trabalho. mas então, eu acho, como eu escrevi. Eu acho que é muito justo, porque todo esse pessoal e muito mais pessoas, né, envolvidas durante séculos são responsáveis exatamente pela atual situação da educação brasileira. Eles são. Portanto, se você tem que dar uma medalha pela situação da educação brasileira, é para essas pessoas. Está certíssimo. Por isso é minha bola dentro. O diretor da escola de Cubatão, né, que ganhou um prêmio internacional e tal, ele não é culpado. Culpado não, ele não é responsável pela situação, então ele não deveria ganhar essa ordem do mérito. E eu acho que Ele até uma não tem questão de mérito respeito também, nas né? Eu vou nossas, colocar. na nossa, E hã? um cara que merece algum respeito, a gente jamais poderia querer imaginar que ele Jamais poderia frequentasse misturar com os. um ambiente desse Imagine, aí, o né? negócio. E dica, Imagina, Xará? Tem? nem. Eu tô sem dica hoje. Sem dica hoje. E você, Vitão, o que que manda? Sigo o relator, Albert Decano, pelas bolas dele de fora. E vou dar a dica que eu não tive aqui semana passada, aquele documentário que até o Vitor tinha escrevido tinha escrito lá no Facebook, Collor, o Caçador de Marajás. Bom, Realmente vale a pena. Vale a pena. beleza. Boa 7 dica. episódios. Anota aí, você que gosta de maratonar, Porto, você vai gostar, porque tem uma Madrugarei, nostalgia. madrugarei hoje para matar a saudade do motorista Heriberto. Era Heriberto o nome do motorista, Ele né? aparece lá. Para Era matar a um saudade brasileiro. dele, exatamente, né? Que o Delfim Neto perguntou para ele lá na CPI, né? O que, que ele estava ganhando com isso. E, Ele e deu. é bem legal porque a história, desculpa só, porque são várias coisas legais que acontecem. Quando vai cobrir, quando vai abordar o Heriberto, foi a Isto É que deu o Heriberto. Então a entrevista ao jornalista da Isto É, porque justamente eles estavam procurando alguma coisa para contrapor a Veja. Você vê como o jornalismo é importante, né? Inclusive Sim, a concorrência, né, entre os veículos. A Veja deu Pedro Collor, ele estava explorando aquilo. Pô, como é que a gente contrapõe? A gente tem que descobrir alguma coisa, e descobrir no motorista. muito bom. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, bola fora, eu tenho duas, mas assim, a primeira é na COP30, tá? Enfim, já. A minha segunda bola fora para a seleção da Itália, que periga ficar novamente fora de uma Copa do Mundo. Eu
eu tenho nacionalidade italiana, eu sou descendente de italianos com muito orgulho, mas eu acho que eu não vou conseguir torcer por eles numa Copa, não. Bola dentro, tampa Noruega, tá? Eu vou torcer pelo Haaland, tá? Eu acho que merece. A E minha, dica. Oi, não, fala. eu vou torcer bastante para Portugal. Eu acho que o Né? Cristiano Ronaldo encerrar a última Copa dele com Não, uma conquista seria não, o maravilhoso. cara é Eu adoro craque, né? futebol. Isso sim. Um E time forte. dica, então, e dica, aquela série Tremembé, eu vi no dia da estreia, eu vi todos os capítulos de uma vez só, tá? Os atores estão muito bem, a série é interessante, certamente vai ter mais uma temporada e tudo. Agora, o que eu achei surpreendente de ver isso daí é a fauna que nós temos de presos famosos. Gente, e estão juntos. É o Pimenta Neves, o Abdelmaci, os irmãos Cravinhos, a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga. É uma coisa assim, é engraçado que eu não tinha a lembrança, assim, a Os noção. Nardoni. O Gil Rugai, eu não tinha noção de que estavam todos juntos assim, e que nós tivemos esse elenco, vamos dizer assim, de criminosos. É impressionante. Mas a série é boa, tá? É boa. É, Vale a é, pena é, ver. eu já antecipo minha dica aqui, que era exatamente essa. É entretenimento. Algumas Sim. críticas sobre, de uma certa maneira, romantizar ali aqueles criminosos, né? Que eu particularmente não compartilho dessa crítica, mas se você está fazendo uma coisa num determinado formato, né? Tem que ter ali algum nível de entretenimento, que é o objetivo do negócio, né? Talvez a gente possa até discutir, né? É possível transformar crimes tão bárbaros em um seriado que tenha como objetivo gerar entretenimento, né? Porque ali não é um documentário, né? É uma série. Então, talvez caiba aí até uma discussão um pouco mais aprofundada filosófica, que certamente eu não estou qualificado para fazer, mas eu estou com a Nora, eu assisti e gostei. Como entretenimento, e isso que a Nora falou foi uma coisa também que me chamou a atenção. Eu falei, caraca, mas esse povo tá tudo num lugar só, né? Parece meio um zoológico, é meio negócio. Bom, a bola fora, hoje temos um momento a celebrar, uma rara unanimidade, essa palhaçada dessa COP30, e eu vou dar duas bolas dentro, né? Que são o seguinte: uma primeira bola dentro para o Santástico, que ganhou um clássico do Palmeiras, né, de forma, diria, não levando em consideração sua história gloriosa, mas o seu momento delicado, né, que foi uma surpresa e que com isso parece ter algum certo alívio. Surpresa para aqueles que não têm fé. Exatamente. Uma notícia boa, finalmente tivemos Neymar jogando por 90 minutos. Quem sabe isso pode ser o início de um ciclo que o leve à Copa do Mundo. Não, não. Ele estava em campo durante 90 minutos. Não jogou. Ele tá certo. Bom, você, como torcedor santista, tem mais lugar de fala do que eu. Mas, enfim. E a minha bola dentro, surpreendentemente, vai para o presidente do Banco Central, Galípolo, né? Nós do mercado central, do mercado financeiro, guardávamos uma grande desconfiança em relação a ele e qual seria o seu papel no Banco Central. E ele parece bastante fiel ao seu mandato. Nessa sua última fala, né, ele falou: todo mundo pode brigar com o Banco Central, mas o Banco Central não pode brigar com os fatos. Eu acho que ali no papel e na cadeira e na responsabilidade que ele tem de sinalizar para o mercado, ele tem dado bons sinais. Então, se em algum momento a gente nutrir uma grande desconfiança como ele se conduziria, eu acho que ele tem feito jus ao seu mandato, né? E eu pegaria Aliás, é o que tá garantindo a estabilidade desse governo. É o com único certeza. pauta que segura a lona do circo. Exatamente, né? Termos ali uma política monetária austera, rígida, diferente da nossa política fiscal. Mas, enfim, meus amigos, sempre bom encontrar, especialmente com essa grata surpresa. Não consigo descrever aqui, quando eu coloquei o link no grupo que o Márcio apareceu. Márcio, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Que Deus te ilumine, muita saúde, muitos anos de vida. Você fez muita falta e eu espero que você esteja sempre aqui com a gente, cara. Você é um cara divertido, que tem uma grande experiência, agrega muito para o nosso bate-papo, tá bom? E Obrigado. um dia a humanidade irá descobrir a nossa genialidade numa escavação arqueológica nos diretórios da internet. Daqui a uns 100 anos, alguém que vai estar Isso. fuçando vai dizer o seguinte: nossa, como esses gênios foram incompreendidos
e não devidamente reconhecidos nas suas épocas. Normal, é assim com Van Gogh e vai ser assim com a gente também. Até a próxima, meus amigos. Até semana que vem. Fiquem com Valeu. Deus. Tchau, Valeu, tchau. tchau, Até a tchau. próxima.